Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, nosso programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo, nosso programa Opinião, não é? Sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Estamos no 21 de maio de 2025, quarta. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, não que ele seja de esquerda, aliás, muito longe disso, Rafael Ranalli, vereador por Cuiabá. E a gente vai falar sobre a atuação parlamentar dele. Tem muita coisa boa, viu? Da atuação algumas bandeiras importantes. O Ranalli está botando para quebrar lá no sentido figurado, viu? Vai falar que está fazendo quebradeira lá na Câmara, porque hoje em dia... né? Mas o nosso Rafael Ranalli está aqui conosco. A gente vai falar sobre muitas coisas importantes lá do Parlamento Municipal. Fique atento porque, inclusive, se você tiver alguma pergunta, sugestão aí, 99932-2529 é o WhatsApp. Se tiver aí, colocou no rodapé, né? Para a gente repassar a sua pergunta ou sugestão aqui ao nosso vereador. Ok? Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E você que é a razão maior do nosso programa, esteja bem à vontade para acompanhar, interagir com a gente em qualquer canto que você esteja, seja aqui pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br. As pessoas estão me perguntando aí sobre o Facebook. A gente está corrigindo uma anomalia, um erro técnico, né, no Facebook, para que a transmissão volte a acontecer também pelo Face. Por enquanto é no www.gazetadigital.com.br. Ok? Rafael, boa noite, bom tê-lo aqui. Ontem eu o vi lá na Câmara, né, fui acompanhar lá uma audiência que teve, na qual esteve presente o presidente do TCE ao Parlamento Municipal, e aí eu vi você também lá e se manifestando, falando das suas preocupações, inclusive, não é? Com a segurança e outras coisas mais. Eu quero esmiuçá-las, inclusive, aqui, porque são assuntos importantíssimos. Outra coisa, aliás, a primeira coisa que eu comungo, inclusive, dela, é a repulsa aos bebês reborn, os chamados bebês reborn. Eu sou absurdamente contra, eu não tenho problema de colocar minha opinião, que uma loucura dessa, para mim só é loucura, coisa de psiquiatra. Alguém entender que uma boneca de silicone, borracha, sei lá o que é aquilo, seja comparada a uma criança de verdade, em que pesem as semelhanças, em que pesem as... Não é? Mas não são as bonecas, essas bonecas, os bebês reborns, não são humanos. E aí tem gente tão louco da cabeça. Me perdoe pela palavra, eu sei que é forte, mas só pode ser por causa de psiquiatria, porque entender que uma criança como essa, com a boneca como essa, deve ser levada a uma unidade de saúde porque está com febre ou porque está precisando de cuidados médicos. Gente, aonde nós vamos parar, né? Então eu sei que você tem uma preocupação nesse sentido, não li exatamente sua propositura, mas tem aí uma ação sua nesse sentido aí, que eu gostaria que vocês me esmiuçassem aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Professor, um prazer estar aqui. Encontrei aqui na coxia antes, eu conversei, falei do meu orgulho de vir aqui mais uma vez, agradecer o espaço sempre aberto a mim. E hoje, principalmente, para falar dos nossos trabalhos ali na Câmara. Eu sou um cara muito participativo, muito ativo, muito acelerado até, né? Já estou aí com, acho que 37 projetos apresentados, né? Tento trazer as discussões que as pessoas estão tendo, professor, como eu me vejo, como um representante, né? Então, se as discussões estão acontecendo, eu gosto de levar para a Câmara Municipal, quero que todo mundo participe. A gente já tem o nosso perfil lá de vereador também, aquele vereador de tapa-buraco,
Até aqui o Concil obteve esse serviço essa semana, né? Que o pessoal veio aqui no Concil, foi um pedido nosso, indicação nossa, 500 e poucas indicações pela cidade. Só que fora isso... Já tem 500? Eu já tenho 516 hoje. Indicações eu sou atendidas? Não, reivindicadas. E atendidas dessas 500? Atendidas eu acho que nem 100, porque são 27 vereadores. Isso é importante falar também, né? Porque... porque pediu, o importante é quando você é atendido. Mas está chegando muita demanda, a gente sabe que teve chuva, a última gestão não deixou em dias, vamos por assim dizer, as últimas obras, as últimas recapeamentos, as últimas tapa-buracos. Então a gente já teve muito delay. Aí teve muita chuva, aumentou o número, mas à medida do possível, o secretário Reginaldo ou mesmo da Limpurb, o Velaton, tenta atender a gente. E aí, fora esse trabalho que a gente faz desse vereador mais raiz, vamos assim dizer, eu vejo o cargo de vereador como legislador. Então eu procuro discutir legislação e procuro buscar o assunto que está se comentando. Né? E eu vi aí essa loucura, igual você citou, eu acho engraçado, Paulo, que você, para chamar o louco de louco, hoje em dia tem que tomar cuidado. Tem. Eu reparei os seus dedos para falar isso. É uma loucura, gente. E a minha preocupação, muita gente ontem me criticou, hoje criticou também. Porém, você já tem caso em Sorriso, da pessoa procurando atendimento médico, Meu ocupando Deus. lugar na fila. Em outros estados, acho que eu vi agora em Itajaí, tem um pedido de uma mulher no Rio de Janeiro, lá, uma que se considera mulher também, já é outra situação. Já é outra situação. Mas assim, procurando atendimento. Aí ontem o que eu pensei? Cara, antes que chegue em Cuiabá, vamos aprovar um negócio que já não pode, elimina o assunto. Porque eu tenho outra concepção também, Paulo e professor. Eu acho que isso é uma loucura coletiva que aconteceu por conta de rede social, para encobrir outras discussões mais pertinentes no momento que a gente deveria estar participando, seja o rombo do INSS, ou seja o escândalo das bets. Esse vício que se tornou o jogo em jogo eletrônico do brasileiro. Esse incentivo ao brasileiro jogar. Para mim, o jogo eletrônico hoje é o novo álcool. É o novo vício permitido e homologado pelo governo brasileiro. Aí veio essa questão do bebê reborn, e eu costumo dizer que eu fico antenado sim ao que o eleitorado está falando, porque hoje, infelizmente ou felizmente, vive-se na internet. Aqui é o mundo virtual e real simultaneamente. Eu falei, então já vamos botar uma legislação aqui que em Cuiabá não é permitido o atendimento. Se o médico coadunar com isso e der o atendimento, ele também responde. Que se for por 2 vezes, né, for reincidente, que vai ter uma multa assim de R$10.000 se aparecer lá com um bebê de borracha. E também que essa pessoa que procurar vai ser encaminhada para o psiquiatra. Ela vai procurar atendimento para o fio de borracha dela e vai acabar numa camisa de força. Então foi só para a gente pontuar. Eu costumo dizer que o parlamento tem que se discutir tudo. Acho que lá é uma discussão de ideias, até para o eleitor ver como o seu representante pensa. Se ficar lá só todo mundo preocupado em tampar buraco, ser office boy da prefeitura, ninguém discute nada e você, eleitor, não vai saber qual que é a ideia do seu parlamentar. Até porque o papel do parlamentar é parlar, né? Ele tem que fazer do seu ofício ali na tribuna, no parlamento, parlar, tem que falar. Ele tem que falar tudo aquilo que tem na cabeça de propositura, de ideias, de defesas, ou de acusações, ou de, enfim, né? Tem que fiscalizar. Isso aí que cabe ao parlamentar. Por isso que o Ranalli resolveu também entrar ainda. Paulo, mas não tem nenhum caso de bebê reborn procurando aqui unidade de saúde. É para não ter mesmo, porque você sabe que isso é que nem pólvora, né? Quando se alastra, então é que nem fogo morro acima. Quando começa a se alastrar, e que nem água morro abaixo, né? Então é difícil de segurar depois. Então é bom que as narrativas, essas coisas absurdas aí, sejam freadas em tempo. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Eu vou aproveitar 2 frases. Uma do Paulo, que falou que o encontrou na Câmara e estava lá o presidente do Tribunal de Contas do Estado. E uma outra fala que o senhor falou, disse, olha, o vereador é um legislador, portanto tem que conversar e tem que discutir, tem que se inteirar de tudo. Aproveitando essas 2 frases, vereador, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor sobre
uma denúncia que o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado fez ontem. Vou repetir aqui o primeiro parágrafo do Gazeta Digital de ontem. Entre aspas, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Sérgio Ricardo, denunciou que sistemas de radares estariam utilizando inteligência artificial para fabricar multas de trânsito. A declaração foi feita enquanto ele apresentava a realização de auditoria nos equipamentos de fiscalização eletrônica em Cuiabá e Várzea Grande. Eu tenho aqui 3 perguntas para fazer ao senhor. Vou fazer as 3 juntas, vereador, para o senhor ter mais tempo para falar a respeito. A primeira delas, o senhor procurou saber mais a respeito desta denúncia do presidente do Tribunal de Contas do Estado ou não? A segunda questão, o senhor chegou a conversar com os seus pares, com os outros vereadores, a respeito desse problema? E uma vez conversando com cada um deles, o senhor estimulou ou instigou a cada um procurar saber mais informações a respeito? A terceira questão, na opinião do senhor, o que a Câmara de Vereadores deveria proceder diante de tamanha denúncia? Bom, Lorenberg, a gente acompanhou sim, a gente estava lá, foi um relato até que nos surpreendeu a questão do uso da inteligência artificial. O que a gente tira a chapéu já fazer o reconhecimento, o trabalho do Sérgio Ricardo está indo além do Tribunal de Contas, eu acho muito positivo, porque ele é uma figura política sim, e ele principalmente é um cidadão cuiabano que se importando com a cidade. Então fiz, só para fazer um parênteses, fiz um elogio a ele, a cobrança dele em cima do BRT e dessas obras do governo do estado que estão aqui transformando a nossa cidade um caos aqui, vizinho nosso, inclusive aqui na Avenida do CPA. A gente estava conversando agora mesmo sobre o complexo ali na Trigo de Loureiro, aquele túnel ali que parece que vai ter que ser refeito. A cobrança dele na questão em cima dos radares, então eu só elogiei ele, até convoquei ele, te adianto, Lorenberg, para outra questão que a gente vai entrar na Câmara, uma preocupação de outros colegas vereadores, que é a questão da 90% da taxa da água, que é um absurdo e prejudica muito a população cuiabana. Nessa questão específica da IA, da inteligência artificial para adulterar a multa, não houve nem tempo hábil para a gente falar especificamente disso. Mas já tem sim um movimento dentro da Câmara para apoiar e cobrar e instigar o prefeito Abílio a investigar e retirar, que se não a maioria, mas os radares que nitidamente sejam explicitamente caça-níqueis, né? Qual que foi o argumento do presidente do TCE? Que tem multas, se você reparar bem, até a foto é a mesma, segundo o levantamento dos técnicos do TCE. Só muda um horário. Então isso leva a crer que alguém copia as multas e sai colocando horário. E muitas denúncias que chegam muito mais a ele do que à Câmara, nesse sentido de, mas eu nem estava lá com o carro e tem a foto do carro. Você entendeu? Então, assim, é uma preocupação que nos preocupa. Foi até bandeira minha, Lorenberg, então é redundante você perguntar para mim. Eu, para mim, não teria radar em Cuiabá, porque, na minha opinião, não é educativo, ele é taxativo, ele incide ao erro, tem radares que o cara chega, freia em cima, é mais risco ter um acidente, que vamos ser honestos, o cara vem, freia, passa no radar ou na lombada eletrônica, depois ele acelera até o próximo. Então, esse modelo, para mim, não funciona, é só uma forma de angariar mais recursos da população, tirar mais dinheiro do bolso. O Dilemário tem essa briga há mais tempo, porque ele já está lá, mas é uma briga que eu defendo também. Eu estou esperando ver qual o Abílio vai querer tirar ou não, né? Porque ele parece que sinalizou essas 2 últimas semanas para retirar os radares. Mas só para te responder, é uma preocupação sim dos vereadores. A questão do IA especificamente, ninguém conseguiu, não teve nem tempo hábil para levantar isso. E a gente também está aguardando qual é a ideia do prefeito, porque se ele vai sair arrancando, vamos ver qual a ideia, onde que ele quer arrancar. Mas, a princípio, qual foi a minha propositura? Você tem técnicos na CEBOB, eu conheço funcionários lá, agentes de trânsito, são especialistas em levantamentos. Já me procuraram. Ranalha, eu sei qual radar está só caça-níquel,
Eles vivem disso, são os agentes de trânsito. Eu sei qual deve ter, qual não deve ter. Eu sou até mais agressivo, Lorenberg. Eu, para mim, voltava na boa e velha tartaruga. Aquela tartaruguinha que você dava uma reduzida para não quebrar o carro. Porém, eles preferem a tecnologia, mas infelizmente acaba reverberando no bolso do cidadão. É um assunto polêmico, muito polêmico, e se não tiver uma fiscalização muito rígida e séria, né? Aliás, para ser séria tem que ser rígida, né? Eu mesmo, só um parênteses, eu mesmo recebi uma esses dias da hora da sessão. E o carro tava lá. Cara, fui no meu gabinete, não achei quem tava com o carro, mas tá lá a foto. Falei, cara, é um mistério. Teve ontem lá na Câmara, teve um senhor que, eu lembro que quando o Sérgio Ricardo estava dando uma entrevista coletiva, o senhor estava andando por lá, né, e passou, escutou a conversa, ele gritou de longe assim, eu fui multado já e tal, e aí parece que o Sérgio chamou para se aproximar, e ele se aproximou, o senhor chamado o senhor Luiz, lá do Três Barras. Aí disse que a filha dele, ou a mulher, ex-mulher, não sei quem foi, que foi multada, ela estava lá no Pedra 90 e a multa dando como se ela estivesse lá no Goiabeiras. A multa teria sido lá no Goiabeiras, sendo que o carro estava lá no Pedra 90, naquele mesmo horário. Quer dizer, tem coisas assim. Eu só faço não é contraponto, vou colocar a minha opinião aqui. Eu concordo que esse negócio de radar é um negócio terrível. Como é que é? Um adendo, né? Eu faço um adendo aqui, porque assim, o radar, na minha opinião, Ranali, ele é importante perto das escolas, cara. Porque, Sim. Senão, assim, como é que vão fazer tanta coisa? Eu sei que existem as passarelas largas, não é, ali, que ajudam bastante, existe uma sinalização especial ali, mas se houver o radar para dar uma... Porque eles são muitas crianças, e crianças necessariamente não têm aquela atenção toda, não é? Então, a única exceção que eu faria, próximo às escolas, assim, mas a exceção não é para permitir que a indústria da multa opere, não. É para reduzir a velocidade mesmo. Para reduzir a velocidade e que haja fiscalização, empresa séria que faça fiscalização, que seja aferido pelo Inmetro, é isso. Mas só um parênteses, você falando, eu me recordei, durante a discussão com o Sérgio Ricardo, foi levantado justamente esse ponto, por parte dos vereadores e ele próprio, que se mantenha na frente das escolas. Então. Porque é o ponto realmente que tem maior risco de passar alguém ali e abalroar alguma criança, machucar alguém ou até levar óbito. E mesmo assim, com fiscalização rígida, né? Porque não adianta que permite na frente das escolas. Beleza. Só que aí não se fiscaliza. E é bom você ligar a escola a esse assunto que o próprio Sérgio Ricardo falou. A melhor forma de educar é educar as crianças para o trânsito. Ótimo. Você pode ver, quando você não põe um cinto, o filho fala, papai, você não vai pôr o cinto? É a criança que educa o pai, não o contrário. Então, se vier com campanhas educativas dentro da escola, a gente vai fazer muito melhores motoristas do que com a multa. Isso funciona, educação nas escolas, educação de trânsito nas escolas. Eu lembro que uma vez eu estava com os meus filhos, quando ainda eram crianças, né? Agora já são 19, 20 anos, mas eu lembro que eles, a gente estava voltando de um show ou de algum evento noturno aí e tal, e já era mais de meia-noite, 1h da madrugada, eu passei no sinal vermelho, né? Não tinha ninguém, absolutamente ninguém na rua, aí eu passei, porque eu receio de medo de assalto, essas coisas, passei, né? Com toda a atenção do mundo, rapaz, fui repreendido na hora, assim, pela minha filha, por conta de que eu passei no sinal vermelho. Então, fica a dica, né? Então isso é importante. E eu fiquei vibrando porque lá na escola estavam exatamente naquela época lá falando sobre esses assuntos assim. Eu acho importante levar isso para o universo escolar. Eu vou para o intervalo comercial. Nós estamos com o Rafael Ranalli aqui, vereador, PL. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta aqui ao programa Opinião, conversando aqui no Zap, rapidão aqui, eu vi que o doutor Moacir mandou aqui. Doutor Moacir é um grande... Aliás, doutor Moacir Tortato, né? Moacir Rogério Tortato, ele vai estar conosco
aqui no programa Opinião amanhã, da terceira vara criminal, também da 11ª militar também. Ele foi da entorpecente. Também conhece tudo, tem, assim, adoro. Ele já esteve conosco aqui, rende um baita de um bate-papo informativo. Vai estar. Aliás, para falar em doutor Moacir, vai estar também conosco aqui no dia segunda-feira o Marcos Machado, desembargador do Tribunal de Justiça. Conversei com ele também, está confirmada a vinda dele aqui. Tem um outro também que está para vir aqui, doutor Lindotti. Ele é corregedor do Tribunal de Justiça, desembargador. E doutora Maria Helena Povas, com quem eu conversei também essa semana, que já está restabelecida de um acontecimento familiar aí, não é? Mas ela vem também ao programa mais uma vez aqui para nos prestigiar e trazer informações do Poder Judiciário. Vamos ao GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, por falar em Poder Judiciário, os deputados gloriosos da Assembleia Legislativa, nossos queridos parlamentares lá, eles aprovaram nesta quarta-feira, dia 21, em segunda votação, o projeto de lei complementar número 8/2025, de autoria do Tribunal de Justiça, TJMT, para a criação do Núcleo de Justiça 4.0, do Juiz de Garantias, não é? E também a criação aí do núcleo de cargos no quadro de magistratura, no quadro da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Significa dizer que ao todo serão criados 110 cargos para juízes e servidores ao custo de 20 a 30 milhões de reais ao ano. Conforme o texto encaminhado pelo desembargador José Zucchi Nogueira, a figura do juiz de garantia foi introduzida por força da Lei 13.964 de 2019, conhecida como o pacote anticrime, e trouxe alterações ao Código Penal e também no Código de Processo Penal. É destacado que a figura do juiz de garantia é, aspas, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e também pela incumbência de salvaguardar aí os direitos individuais durante a fase de investigação até o oferecimento de denúncia. Dá um clique aí, ó, GD, www.gazetadigital.com.br, tem essa notícia aí. As pessoas que, a grosso modo, podem analisar, Lorenberg, mais cargos, 30 milhões por ano e tal, mas se é para desenrolar toda essa parte processual aí, e já que é lei, cumpra-se, né, Lorenberg? Eu acho que é um gasto que é uma solicitação plausível, ou não? Paulo e amigo telespectador, apenas duas observações mas muito rapidamente. Veja, a criação de núcleos é importante, a criação de núcleo, eu não tenho a menor dúvida que é. A criação de núcleo tem dado uma nova dinamiza mais a ação do Poder Judiciário. E isso é bom, porque o Judiciário sai daquela chamada redoma de vidros. Eu estou trazendo uma frase antiga, dos anos 60. O Judiciário, numa redoma de vidros, ele arrebenta essa redoma e vai para o seio da população. Porque não se pode perder de vista que o Judiciário tem que prestar serviço à população. E a criação desses núcleos são importantes. Eu não tenho a menor dúvida disso. A segunda e última observação é a respeito do custo. Ainda que nós saibamos da importância, nós não podemos perder de vista que o custo vai onerar o bolso do contribuinte mato-grossense. Esse é um ponto que deve ser colocado sempre. Por isso que eu discordo um pouco, em vários momentos, que a Assembleia Legislativa, quando tem um projeto que beneficia o Judiciário, mandado pelo Judiciário, ela aprova de imediato. Não deveria ser dessa forma. Deveria
fazer uma longa discussão, inclusive com o conjunto da sociedade. Porque quem banca tudo isso, amigos, somos todos nós. Aí, portanto, a opinião de professor Lourenberg Alves, a quem eu peço que abra o bloco de perguntas ao nosso ilustríssimo vereador Rafael Ranalli, policial federal, né? Vereador policial federal Rafael Ranalli. Ele não está armado lá na tribuna, não pode, né, entrar lá na... Você vai armado lá para... Não, lá não é proibido. Não é não? Não. Mas você, olha só, eu achava que fosse proibido entrar armado lá e tal. De repente tira a pistola Glock lá e põe em cima assim. Eu defendo que seja proibida atendimento de reborn. De boneca de borracha. É. Vocês concordam com... Levanta a pistola. Ou não. Concordam comigo, né? Tô brincando. Professor. Vereador, tem um projeto de lei da sua autoria, número 94 de 2025, né? Evidentemente. Ele foi apresentado no dia 20 de março deste ano sobre a concessão do benefício de meia entrada para eleitores nomeados para atuar nas eleições gerais. Lá, o mesário, etc. Aquelas pessoas lá têm o benefício em espetáculos artístico-culturais, esportivos no município de Cuiabá. Eu gostaria muito de ouvi-lo sobre esse projeto de lei, que parece-me que tem um alcance muito grande, porque eu tenho experiência própria, não de ter sido mesário, mas do trabalho extraordinário que essas pessoas fazem. É uma preocupação, bom você lembrar desse, Lourenberg, porque eu sou tão acelerado que eu faço tantos, né, e apresento, aí entra para as comissões, eu também estou aprendendo, vou confessar aqui, né, o trato do trâmite da casa. Entre as preocupações, exatamente o que você falou, a gente vê tantas pessoas são convocadas como mesários para ajudarem nas eleições, aí não quer, vai lá, justifica, não quer ir. A gente resolveu fazer um incentivo, que acho que nem é coisa tão esdrúxula ou de outro planeta, ou que vai onerar ninguém, tanto assim, que seria a meia entrada para quem trabalhar como voluntário quando convocado às eleições. Então, acho que isso é um incentivo, né, para eventos, para shows, para qualquer espetáculo. Então, acho que é uma medida positiva, acho que não vai encontrar resistência, né? A gente fica ali esperando os projetos voltarem das comissões, né? Mas eu acho que é um projeto que a gente viu. Essa preocupação, eu que já fui candidato, eu sempre eu não quero ser chamado esse ano, eu não quero ser chamado esse ano. Mas já entrando no assunto também, né, uma pauta quente, hoje foi aprovado no Senado, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que as eleições serão de 5 em 5 anos. Então, na minha opinião particular, Lourenberg, é um avanço que você elimina aquelas eleições a cada 2 anos, né, que até causa uma repulsa na população. Poxa, eleição de novo, teve ano passado, eleição de novo. Então, só fazendo esse gancho. Mas eu espero que com isso aqui no município de Cuiabá a gente tenha um voluntário, um mesário, um auxiliar ali da Justiça Eleitoral mais feliz e mais contente no momento lá de prestar o serviço e que não venham com os atestados, eu não posso, eu não vou, chama outro. Eu acho que vai ser um incentivo a mais. Tem uma situação que eu gostaria que você também dissesse, porque parece que nas unidades de saúde, nas UPAs, está sendo fechado aquele espaço de mulher, para mulher, não é? Isso está gerando uma polêmica muito grande, porque na minha opinião também, já que o nome do programa é opinião, algo que deveria ser alastrado, aumentado, não é? Está se fechando. Está mesmo, está acompanhando isso? Está mesmo? Essa discussão ontem criou uma repercussão maior na Câmara exatamente por isso, porque lá o prefeito realmente tem a maior parte da base, tem esse discurso de defender a mulher na participação maior da mulher, em todos os aspectos, haja visto o número das secretárias dele, a própria mesa feminina nossa, né, teve o incentivo dele, e a gente realmente se viu espantado. Tanto que as próprias meninas lá, né, que eu falo, as nossas vereadoras já saíram em defesa, eu também já fiz essa defesa, para ter esse cuidado maior, para ter uma sala específica, porque a gente sabe como que a mulher fica... a gente não sabe, né? A gente imagina o quanto a mulher se sente subjugada, com vergonha. Então, se ela tiver uma sala, um atendimento preferencial, diferenciado,
Assim que sofrer uma agressão, esse atendimento deve sim ser priorizado e a gente vai conversar com o prefeito, né? Muito tem se criticado as idas do Abílio à Câmara Municipal. O que eu faço votos, já minha opinião, que continue. Deve continuar. Que eu costumo dizer, Lorenberg, para todo mundo, eu sou um cara muito polêmico, autêntico, que eu acho que quando as coisas são escrachadas e mostradas e faladas, tem menos possibilidade de haver alguma coisa dúbia, que fique em dúvida, que você não veja, ou algo escuso, escondido. Então eu gosto dessa presença do Abílio lá na Câmara, explicando os projetos. Então a gente ainda vai questioná-lo, né? Foi uma coisa que aconteceu essa semana. Mas lá você pode ter certeza que a opinião majoritária dentro da Câmara Municipal, no primeiro momento, é de não concordar com esse passo e que seja assim ampliado o atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade. Ampliado. Alô, prefeito Abílio, eu sei que o senhor acompanha, você me disse que acompanha a opinião, vai aqui um pedido, né? Desde que vos fala, principalmente, né? Vamos rever isso aí, vamos ao invés de fechar, vamos abrir mais outras oportunidades onde a mulher possa ter esse atendimento especializado, específico, especial, porque, infelizmente, nós temos aqui o dissabor de estar noticiando dia sim, dia também, as agressões à mulher, a violência doméstica. Então, eu gostaria muito que o senhor revisse isso aí. A Samanta, lá, sua esposa e vereadora, também pedir à bancada feminina que já está envolvida nisso aí, lá na Câmara. Vamos rever isso aí, vamos manter e ampliar, se possível, né? Aliás, eu queria até, não sei se lá na Câmara tem, que se criasse um espaço também lá, uma sala. Tem. Tem, né? Tem a Sala da Mulher reinaugurada esse ano. Tem que ser divulgado mais, porque as mulheres podem buscar também a Câmara Municipal, onde já conhece algum vereador, vai buscar apoio para que essas políticas sejam colocadas em prática, as que existem, né? Então fica o apelo aqui para que o prefeito consiga rever isso aí, possa rever isso aí. Eu vou chamar o Lorenberg, vou mandar um beijo aqui para a Ivonete, que está acompanhando o programa Opinião, lá do Pedra 90, dizendo que ontem foi aniversário dela e ela mandou mensagem para mim na hora do programa e eu não vi. Perdão, querida, eu sou meio variado aqui, começo a me atrapalhar tudo aqui. Também, a Ivonete, parabéns para você, o Moacir, né, que é José Moacir, que é o seu esposo também, obrigado, eu sei que teve uma festa aí, parabéns pelo seu aniversário. Também, Luzineide, obrigado pelo carinho da companhia do CPA 1, está acompanhando nesse instante o programa Opinião. Tem um outro aqui também que estava no grupo do Zap do Opinião, também o Gustavo. Abraço, Gustavo, que está acompanhando, Gustavo Félix, que está acompanhando a gente lá no Vila Rosa, fica ali perto do CPA 3, perto da casa da minha mãe ali. Obrigado aí pelo carinho da companhia de vocês aí. Lorenberg, por favor. Vereador, o senhor é titular de 3 comissões dentro da Câmara. A primeira delas, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O senhor é só membro dessa comissão. Membro. O senhor também é titular da Comissão de Criança e Adolescente, o senhor preside essa comissão. E da Comissão de Segurança Pública, o senhor é vice-presidente dessa comissão. Mas a minha questão está exatamente na primeira, na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Eu gostaria muito de ouvi-lo, que o senhor faça um balanço sobre o desempenho dessa comissão. E se o senhor puder, se tiver esse registro, dentro dessa comissão entrou algum registro em desfavor dos 2 vereadores afastados pela Justiça de Mato Grosso. Sim, é bom esclarecer isso, Lorenberg, porque dentro das comissões, até eu pensei, quando eu fiquei à disposição da Comissão de Ética, eu fazia questão, né? Eu achei que teria as reuniões mensais e análise de projetos, né? Mas não tem. Não tem. A Comissão de Ética só age sob demanda. Provocação e de outros colegas parlamentares. Então, se houver um entreveiro lá que você falou, o cidadão puxou a arma aí, ou xingou o outro, ou teve uma quebra de decoro e o outro colega o denunciou, aí essa comissão se reúne, Lorenberg. Perdão.
No caso específico do caso dos 2 vereadores afastados, aí a gente foi tomar pé, o que que acontece? Teve uma denúncia do juiz Sebastião e eu vou usá-la como exemplo. Ela é protocolada, se aceita a denúncia, né, passada pela Procuradoria da Casa, que aí sim vira e se instaura, são escolhidos 3 outros vereadores, aleatoriamente, que não os 3 da comissão. Então é composta uma nova comissão de ética. Então, se alguma denúncia acerca desses 2 vereadores emanar do povo para casa, será colocado na Procuradoria, tendo o seu deferimento, é escolhida uma nova comissão, Nuremberg. Então, acho que até fica prejudicada a pergunta, porque a comissão não tem essa reunião corriqueira como as outras 2. Já na comissão da criança, só para passar para a população, a gente já fez a análise de 2 projetos, que um foi o da Mara, das crianças no semáforo, e esses dias a gente fez um projeto da Samanta, que é para todo médico e enfermeira, na hora do parto, analisar se as crianças têm aquela abertura labial, né, para ser obrigatório esse exame, que é tão simples e não tem custo nenhum. Lábios liporinos, como é que é o nome? Não, é fenda palatina. Não é nem esse, eu pensei que era esse, não é esse. É quando tem só um buraquinho no céu da boca e é quase imperceptível. Então é outra situação. E dentro da segurança pública a gente faz as reuniões temáticas. A gente teve a última com a presença da secretária da Ordem Pública, Juliana, e também com a secretária da Segurança Pública. Aí a gente fez a defesa da junção das vigilâncias, porque você tem a vigilância, os vigilantes, perdão, dentro da educação e da saúde. Eu sou um defensor da pauta dos vigilantes para se reunirem dentro de uma pasta só, senão eles ficam lá relegados numa pasta. Sou um apoiador ferrenho da criação da Guarda Municipal, ao qual, infelizmente, o prefeito Abílio puxou o freio de mão, né, por conta dessas indefinições do STF, da definição de Guarda Municipal, Polícia Municipal, atribuições, de repente o custo ia ser maior. Porém, a gente ainda continua corroborando a defesa que Cuiabá tem uma Guarda Municipal, uma capital tem que ter. Eu apoio até que seja embrionário, professor, que essa guarda tenha seu raio de atuação ali no centro histórico, né, que é uma área tão crítica. Então, se for fazer um concurso para poucos colegas, para poucos policiais, para poucos guardas, que seja embrionário ali no centro. Aí você libera a polícia militar para as áreas mais afastadas. Mas são as discussões que tem nas comissões e, infelizmente, a de ética não se reúne corriqueiramente. Ok. Aliás, sobre essa questão da Comissão da Criança, vou sugerir aqui a sua comissão, a Comissão da Criança ali do Parlamento Municipal, que aborde, abrace essa questão da luta contra a violência, contra Estamos no maio amarelo, maio laranja, né? Maio laranja. Maio laranja. Então, a violência contra a sexual... exploração. Violência sexual contra a criança tem aumentado, infelizmente, muito. Aliás, nós vamos abordar o assunto na sexta-feira também aqui no programa Opinião, com um membro do Conselho Estadual. E a Câmara poderia, já que tem a Secretaria, na Prefeitura, tem a Secretaria de Segurança, tem a Secretaria da Chiquito, lá, da gloriosa... Sim, da Ordem Pública. Da Ordem Pública, tem todas as secretarias ali, tem a Câmara, poderia abordar isso, mas de forma... mais contundente, informativa, não é? Envolver a comunidade escolar também, enfim, não sei. Eu sei que a Câmara poderia também, jamais poderia se ausentar de uma discussão como essa. Sim. Já que existe uma comissão lá, não é? Aproveitando o maio laranja, mas tem que ser uma discussão direta, não por conta só do maio. Sim, né? eu tenho me visto também, colegas é pelo jornalista, né? Me visto nisso. Você vê que invariavelmente minhas pautas falam, não é de se tratar ali. Eu enfrento isso. A criança, então, tem esse corriqueiro. Eu sou um defensor ferrenho da pauta, entendeu? Fiz reuniões com o Conselho Tutelar, apoiei, teve uma caminhada domingo contra a exploração, que foi domingo, inclusive, o dia mundial, mundial ou nacional, perdão agora. De combate à exploração pedofilia. Abuso. Eu usei esse argumento, me perdoem a pauta, quando eu entrei na questão de não investir em carnaval, porque quando é o carnaval, o aumento de 30% no abuso da exploração e maus trato à criança. É terrível. Você entendeu? Então, é uma pauta que a gente defende, sim. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo comercial, a gente volta a falar sobre esses assuntos aqui com o Hanali. 1 minuto e meio a gente retoma aqui o programa Opinião.
Estamos de volta aqui com o programa Opinião, com esse rapaz que, por sinal, é dos meus, porque é flamenguista, tá aqui tá ansioso, daqui a pouquinho tem jogo do Flamengo, né? Então tá aqui contando as horas, os minutos para o jogo do Flamengo. Aliás, eu estava aqui, eu queria a opinião sua. Parece que o Jaime Campos tem uma propositura que teve avanço lá na CCJ hoje, rapaz, do Senado, que é um assunto que eu queria até saber de você, Lorenberg, sua opinião, que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou, nesta quarta, dia 21, um projeto de lei que cria o crime do narcocídio, a morte de uma pessoa aí que é provocada por tráfico de drogas. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que haja aí, evidentemente, recurso para a votação da proposta no plenário do Senado. Para que essa proposta é do Jaime Campos, não é? Esse projeto, o PL 3786-2021, de autoria do senador Jaime Campos, do União aqui de Mato Grosso, prevê alterações na Lei 11.343 de 2006, também chamada de Lei Antidrogas ou Lei de Drogas. O texto foi aprovado na CCJ com uma série de mudanças. Enfim, o fato é que, Lorenberg, a gente tem visto, infelizmente, aí o avanço das organizações criminosas no sentido do narcotráfico e tudo mais. E aí tem esse projeto que visa nesse sentido, de dar uma contribuída na repressão. Qual que é a sua avaliação aí, bem rapidinho? Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente, eu não conheço o projeto, eu não li o projeto e não acompanhei na CCJ hoje esse projeto. O que eu acompanhei na CCJ do Senado foi exatamente a questão de mudanças na questão eleitoral, que é do senador Cajuru, lá de Goiás. Na verdade, tem 7 a 8 projetos dentro do Congresso Nacional e o presidente anterior do Senado retirou o projeto do Cajuru, exatamente para dar uma moral um pouco mais para ele, e retirou esse projeto e colocou em pauta. Esse eu sei, mas esse projeto do Jaime Campos, infelizmente, eu não li, não acompanhei. Pois é, mas foi aprovado na CCJ, não é? Então, eu pedi para o Lorenberg opinar mais sobre essa possibilidade desse projeto de se virando lei, mas na sua avaliação. Eu posso dar um pitaco aqui, eu que sou da DRE, do combate ao tráfico de drogas na Polícia Federal há 18 anos. Eu estava vendo superficialmente também, né, Lorenberg? Mas eu acho ímpar. Coloca aí de 20 a 30 anos de cadeia quando se corrobore que o cara foi espancado, lesão corporal, ou foi morto em razão do tráfico de drogas, ou seja, de uma dívida ao tráfico. Eu acho que é ímpar, sim. Eu acho que é muito importante você aumentar os tipos penais para buscar a punição. O que a gente vai esbarrar é a falta de punição nesse país. Aí é outra questão, mas está aí criado, se passar acho interessante, porque daí o cara é que costuma bater para cobrar droga ou matar, né, infelizmente, um viciado, um usuário que está ali numa situação de vulnerabilidade. Eu acho interessante esse projeto aí para ampliar o arcabouço aí do Código Penal. Hanari, tem um projeto seu, uma propositura sua, não é, que foi apresentada não faz muito tempo aí, que visa proibir o uso de símbolos religiosos cristãos em eventos como a chamada parada gay, não é? E eu gostaria que você falasse sobre isso, em que pé que está essa propositura e como que ela está sendo tramitada lá. É igual eu falei, então eu estou esperando os trâmites lá. Isso aí eu propus em razão também da gente invariavelmente ver cenas lamentáveis, deploráveis, de intolerância religiosa. Eu não escondo para ninguém, eu sou católico, fui criado dentro da igreja católica. Eu acho absurdo você pegar uma cena que o cidadão pega um crucifixo e enfia no ânus, ou pega uma Bíblia e queima, ou se finge de Jesus Cristo na cruz e beija outro homem para zombar da religião do outro. Então, assim, mais uma vez falando, talvez as pessoas não esperassem que um vereador entrasse nessas pautas comportamentais. Porém, eu acho que quer comemorar o seu direito ali de fazer sexo do jeito que acha melhor, tudo bem. Agora, zombar da religião,
Eu acho isso inadmissível, tá lá, a gente vai para o embate. Aí é o que eu falei. Aí o eleitor tem que ver o posicionamento do seu político. É isso que eu quero. Eu quero que a Câmara todo mundo se mostre. Ah, vamos votar? Porque é muito fácil vir, eu sou católico, sou religioso, mas defendo os coletivos, né, que gostam de falar. Ah, defendo as minorias. Então tá bom, até o momento que ela pegar uma Bíblia, que sua mãe te ensinou a adorar, e ir lá e queimar. Então, assim, é o que eu acredito, é o que o meu público, o meu eleitorado acredita. Coloquei esse, até fazer um parênteses dentro do mesmo assunto. Eu tinha feito um no começo do ano, que gerou uma polêmica, que era das crianças não irem à parada LGBT, proibir criança em parada gay. E aí fizeram eu retirar, tirei da Comissão de Constituição e Justiça para fazer um ajuste no texto e retirei o termo LGBT. Então, tem um outro projeto lá que visa a proibição de crianças em qualquer evento de cunho sexual, para justamente corroborar o que você falou no outro bloco, Paulo, da nossa preocupação com a proteção da inocência da criança. Para mim, criança tem que ser criança até os 12 anos. Ali tem que ser protegido, vai crescer depois, sexualização é num outro momento. Porque eu já tive embates em outros programas com o chefe, com o líder maior lá da parada LGBT, e eu fiquei batendo na tecla, eu sou policial, você não tem como controlar 20, 30 mil pessoas. Não tem. Ele falou tem. Chegou no último bloco do debate, eu falei, realmente não tem como controlar. Então, como você vai controlar 20, 30 mil pessoas ali no uso de bebida, no uso de, muitas vezes, drogas, animadinhos, com vestimentas lá com uma tanga enfiada no rabo, com a criança de 5, 2 anos passando, 3 anos, 7 anos, 8 anos. Então, assim, não coaduno e vai nessa mesma linha e esse projeto foi reapresentado. Ok. Professor Lorenberg? Vereador, tem uma indicação do senhor, 7363, que foi apresentado no dia 28 de abril, que serviço pede, solicita, indica, serviço de limpeza na Praça Professor Milton Pereira de Assis, localizada entre a Rua dos Periquitos e Rua de João de Barro, no bairro Parque O'Hara. Aí vem a minha pergunta. Essa indicação, o senhor tem notícia que houve uma aceitação por parte do Executivo, por parte da Prefeitura? E se o senhor tem notícia que houve uma aceitação, se essa limpeza já foi efetuada pela Prefeitura? Lorenberg, para te falar a verdade, não tenho, porque como eu te falei, como funciona o gabinete do vereador, né? Muitos questionam isso até. A gente tem lá 7, 8 assessores que ficam justamente buscando e apresentando. E aí a gente fica esperando uma comunicação, muitas vezes, da prefeitura ou do próprio morador do bairro, porque é tanta demanda que você não tem como mandar, por exemplo, mandei uma indicação, agora eu vou mandar o meu assessor ficar vendo se cumpriu. Então a gente fica ali meio que à mercê, muitas vezes, da própria prefeitura faz esse trabalho, Ranalho, tampamos seu buraco aqui, vem aqui filmar, ou limpamos a praça, então eu não tenho conhecimento específico, eu vou te ser honesto, de nenhuma indicação em específico, você entendeu? Mas elas entram, pelo que a gente nota, entra na fila, né, Lorenberg? Então, vai se fazendo. Pois é, mas essas de limpeza costumam ser mais rápidas. Esses dias eu passei, ali no Sim, tá uma vergonha, ali na esquina do Sim, aqui descendo, a Avenida do CPA. Invariavelmente, todo dia de manhã, aqueles lixos estão rasgados e jogados. Alguém passa e arranca só o saco. Aí você liga para a Secretaria de Limpeza Urbana, eles vão lá e limpam. Mas uma específica assim é muito difícil eu lembrar, me perdoe. Pois é, mas assim, o que eu faço de sugestão também? Eu estou cheio de dar sugestão hoje também, cheio de dar pitaco. Excelente. Por que você não cria um mecanismo com a sua equipe do gabinete de controlar isso, mas controlar mesmo, assim, tudo, ser um cara que, um parlamentar que apresentou N sugestões e pedidos e tudo mais. Sim. Para não cair no esquecimento, periodicamente, digamos que semanalmente, a cada 15 dias pelo menos, você acompanha, porque senão, não adianta você chegar lá e falar para aquela comunidade que você vai buscar a solução, e aí eles ficam esperando. Então, o que você faz? Você organiza lá, direito com a sua equipe, aí você, tem 20 dias já que isso aqui está. Aí você reúne com quem? Ou com o secretário da pasta, ou em última análise. Ou na última análise com o prefeito. Prefeito, ajuda aí, rapaz. Não tá... Até pelo lado positivo, né? Porque às vezes fez e eu não estou nem sabendo.
Eu tenho certeza que vai, porque se deixar, vai fazendo um, apresenta outro, apresentam várias sugestões e aí acabam não saindo do papel e quem fica emputecido é quem está lá na base, que ouviu do Rafael aquela promessa. Invariavelmente, a cobrança ela é refeita para mim, né? Exatamente. Por exemplo, quando demora um pouquinho, eu sei que não foi feito, Prometeu, porque o eleitor falou, prometeu. ô Ranalli, e aquele negócio lá que eu te pedi? Você falou 500 proposituras, né, de indicações. De indicações. Imagina, 100 e poucos só que foram. E essas outras 300 e poucas aí? Então, essas 300 outras pessoas, ou famílias, ou comunidades, elas não podem ficar sem, no mínimo, a resposta. Não digo nenhum serviço, o serviço seria o principal, né? Mas, pelo menos a resposta, pelo menos uma satisfação. Ó, gente, em que pé que lá, tá? obras, não sei o quê, tá chovendo, não tá sem dinheiro. Fala alguma coisa, porque senão você vai ficar, você acaba se queimando com uma parcela significativa daqueles que confiaram em você, né? Lorenberg, olha só, rapaz, eu tenho aqui 2 minutos, dos quais já tem 30 segundos para fazer uma última pergunta, aquela que você não fez ainda ao nosso entrevistado. Mas 30 segundos, muito rapidamente, pegando um pouco daquilo que o Paulo já provocou o senhor a respeito da questão das salas das mulheres, de atendimento das mulheres, o senhor deve saber que o Ministério Público do Estado entrou com um procedimento para investigar o porquê dessa falta. O senhor está sabendo dessa história do Ministério Público do Estado estar investigando essa falta ou não? Não, o porquê não. Eu sabia que o Ministério Público tinha entrado na questão, não sabia o formato que agora o senhor está declarando, mas mostra a preocupação, acho que da sociedade em geral. Eu acho que o Abílio vai ter o tempo hábil de chegar e explicar e mostrar a ideia dele, porque é até a minha estranheza que causa, pessoalmente, é essa defesa que o Abílio tem feito das mulheres, todo o contexto, a mesa feminina. A própria Samanta está bem influindo no governo, né? Primeira-dama é vereadora, então até causa estranheza, viu, professor? Eu acho que alguma coisa pontual, ele deve vir com outra ideia, porque espanta, né, nos dias de hoje, que é uma pauta tão quente. Então que venham os esclarecimentos, então, porque está fechando, enfim, eu quero fazer algo melhor, aí que você explica, né, senão vai ficar aquela margem para crítica. Eu, por exemplo, sou um dos críticos disso aí, embora eu goste muito do trabalho do Abílio, nesses primeiros meses aí, tá supimpa, mas a gente tem que falar aquilo que pensa, né, e isso tem que incrementar. Apoio à mulher vítima de violência tem que aumentar sempre, e nós temos que fazer nossa parte, inclusive denunciando quando for o caso, né, de agressão aí à mulher. Denuncie mesmo, aí não vai ser conivente não, porque quando você se omite está sendo conivente e de repente pode resultar aí no pior, não é? Ranalli, obrigado. Rafael Ranalli, PL, vereador por Cuiabá, não tem um tempo para mais nada, a não ser para agradecer, obrigado, e esse espaço continua a posto para bem informar. Valeu, obrigado, Paulo, obrigado, professor, tamo junto. Independente, procure o gabinete do guarda lá, a gente continua fazendo indicações, nossos projetos. Obrigado a todos, boa noite, vamos ver o Mengão agora. Ver o Mengão agora. Abraço pro Antoniel, né, que está ali, assessor de comunicação lá do Rafael, o vereador Rafael. Abraço para a criançada lá também, dos filhos. Valeu, obrigado. Que estão flamenguistas, né? Isso é obrigação do hoje em dia. Quais são os nomes lá? Lucas, Rafaela e Maria Eduarda. Ao trio aí, um abraço para todos aí, os filhos. E a Preta, né? E a Preta. Preta quem? Minha mulher, pô. Esquece dela para ver, né? Lorenberg. Até amanhã. Doutor Moacir Tortato, juiz de direito, vai estar conosco da 3ª Vara Criminal, também da 11ª Vara Militar. Juiz de direito Moacir Rogério Tortato conosco ao vivo amanhã aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem. Fica com Deus também.